Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e começar o dia juntos nesses momentos de meditação na Palavra de Deus. Quero transmitir aquele abraço todo especial para os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e cuide de cada aspecto do seu viver. Hoje nós temos a alegria de ter um visitante, um participante ilustre em nosso programa logo de manhã. Pastor Darcis Borowski Júnior, pastor da Igreja Batista da Vila Mariana, em São Paulo, esteve conosco no Recife participando da Conferência Teológica da Edições Vida Nova. E durante esse período nós aproveitamos a sua presença e nós o temos como pregador desta manhã. Pastor Darcis é o nosso convidado ilustre e será uma alegria poder assistir aquilo que ele tem a nos apresentar à luz da Palavra de Deus. Convido-o a dedicar alguns instantes de sua atenção para esses momentos de reflexão e que a Palavra de Deus possa falar a sua vida e marcar não apenas o seu dia, mas o seu futuro, é o nosso desejo de coração. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar com você, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o seu dia e todo o resto dessa semana. Convido você a abrir comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, e nós vamos estudar do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. E nesta manhã, o título da minha meditação com você é Jesus que nos liberta das tempestades da vida. Quantos de nós não tem tempestades no nosso dia a dia, não é verdade? Uma tempestade num relacionamento conjugal, uma tempestade no relacionamento entre pais, filhos e pais, uma tempestade num relacionamento profissional, mas Jesus está pronto a nos ajudar. O texto diz que naquele dia, sendo já tarde, versículo 35 do capítulo 4 de Evangelho segundo Marcos, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Eis a tempestade na vida dos discípulos de Jesus. Gente acostumada com barco, gente acostumada com água, gente acostumada com temporais, mas essa aqui era diferente. Essa tempestade estava fora do comum. Essa tempestade fugiu do controle daqueles homens que tanto conheciam o mar e conheciam a tempestade. Igualzinho acontece comigo e com você. Muitas vezes estamos tão seguros na nossa vida, parece que nós temos controle de todos os momentos da nossa vida, mas por algum momento abaixa uma tempestade em nossa vida, em nossa família, e nos tira do controle. E nós passamos então a tentar de todas as formas resolver a questão, resolver a tempestade. E não conseguimos, porque ela foi além do nosso controle, ela foi além do nosso conhecimento. Os discípulos tentando ver se conseguiam resolver essa questão e vendo que não podiam, dizem eles: vamos até Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Essa é a ação de Jesus. Enquanto os discípulos estavam tentando, eram jogados para lá e para cá, estavam sendo arremessados pelas ondas para lá e para cá, mas quando vão até Jesus, que dormindo estava, e então ao abordarem o Senhor Jesus, dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus mostra: claro que me importa. Eu me importo com a tempestade da sua vida, eu me importo com as dificuldades que vocês estão passando, tanto que Jesus imediatamente se levanta e acalma a tempestade. Jesus se importa com a sua tempestade. Jesus se importa com as suas dificuldades, Jesus se importa com as suas lutas, como ele também se importou com a tempestade, com a luta dos seus discípulos no mar. Então eles disseram: por que sois assim? Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está dizendo para os seus discípulos: por que vocês não esperaram em mim antes?
Por que que vocês não têm fé que o meu Pai pode resolver as tempestades da sua vida? E eles, vendo tudo aquilo acontecer, foram cheios de grande temor e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é este? O próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que além de se importar com a sua tempestade, Ele tem poder para acalmá-la e transformar um céu escuro, um mar revoltoso em grande bonança. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Tantos outros têm experimentado isso nas suas vidas. Quem sabe você tem experimentado isso na sua vida. E sabe o que mais é interessante nesse texto? Como começa o texto? Jesus disse no versículo 35, passemos para outra margem. Sabe como termina o texto? No capítulo 5, versículo 1. Entre tudo isso, em meio a todas essas tempestades da vida, em meio a todo o sufoco dos discípulos, chegaram a outra margem do mar. Jesus não havia dito para eles: vamos a outra margem? Se Jesus disse: vamos a outra margem, na outra margem nós chegaremos. Não importa as tempestades, não importam as dificuldades, nós vamos chegar na outra margem. E para chegar sempre bem na outra margem, em meio à grande bonança, em meio à calmaria, e não em meio às ondas, às vagas que se criam em nossa vida, sempre nos aproximemos do Senhor Jesus e permitamos que Ele acalme a tempestade da nossa vida. Deus te abençoe e convido você a orar comigo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Teu Filho Jesus se importa com as tempestades das nossas vidas. Muito obrigado por esse texto que enche o nosso coração nesta manhã de muita boa expectativa. Enche o nosso coração nesta manhã de esperança. Enche a nossa alma que pode já estar desistente por tantas lutas, tantas dificuldades, de muita fé, que o Senhor, nesta semana e por todo este dia, nos ajude, Senhor, a termos fé que o Senhor irá acalmar as nossas tempestades. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enche